Boa noite a todos e a todas. É com imensa satisfação que hoje nós estamos fazendo uma webinar do Direito Sistêmico, a 101ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, da nossa querida Tatuapé, apresenta hoje o evento Estabelecendo Novas Conexões para o Exercício da Advocacia, com a professora doutora Fabiana Quezada. Isso foi promovido pelo presidente Fernando Cordeiro, diretor-presidente do Direito Sistêmico. Eu solicito a todos que fechem os microfones, porque nós estamos nas redes sociais e no Facebook. Antes de passar a palavra ao nosso presidente, eu quero fazer uma saudação especial à doutora Fabiana e falar para todos nossos queridos web espectadores desta obra-prima que a doutora Fabiana nos enviou, e é um livro muito especial. Parabéns, doutora, eu tenho certeza do êxito e tenho certeza também que vai abrilhantar com uma palestra especial para a nossa subseção e todos os web espectadores que estão. Quero também fazer um agradecimento especial à nossa diretoria, a doutora Rosimeire Mateus, doutor Sérgio Islan, que está na sala conduzindo os trabalhos também, doutora Valéria e a doutora Andréia, e a todos os presidentes da OAB Tatuapé que estão nos acompanhando. Vou fazer também um comunicado que no dia 17 de novembro nós vamos ter o Congresso Internacional Brasil-Portugal Sociedade de Informação. É feito através da OAB Tatuapé, com participação da Faculdade FMU e da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Direito, organizado também pela doutora Rosimeire Mateus e doutor Sérgio Islan. Então, passo a palavra para o nosso querido presidente, doutor Fernando Cordeiro. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui hoje novamente nesse webinário. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao OAB Tatuapé, que sempre apoia os eventos da Comissão de Direito Sistêmico, né? Então, aqui na pessoa do Dr. Marco Antônio Kojorowski, do Dr. Sérgio Islan, também queria deixar uma saudação para a doutora Rosimeire, doutora Valéria, enfim, doutora Andréia e toda a diretoria. Também queria saudar os presidentes de comissão, das comissões da OAB Tatuapé, e aproveitar e também saudar os presidentes de comissões de direito sistêmico de todo o país, que com certeza devem ter muitos deles aqui nos acompanhando, né, e todos os advogados interessados no direito sistêmico. Queria também saudar aqui a doutora Marisa Santos Souza, né, que é vice-presidente dessa comissão, e também presidente da comissão OAB Concilia, que sempre aqui apoiando a comissão, trabalhando pela comissão, pelo direito sistêmico e também pela OAB Concilia. Então, muito obrigado. E a todos os membros presentes, né? Queria também saudar os membros que estão acompanhando pelo Facebook, que estão aqui conosco, né? E para mim é uma alegria ter a presidente da Comissão de Direito Sistêmico OAB São Paulo aqui conosco, que além de presidente, é uma amiga, né? Uma pessoa que eu já conheço há alguns anos, muito antes desse boom do direito sistêmico, né? Uma pessoa que eu tive oportunidade de conviver, né, no dia a dia, por um período. Então, com alguém que eu pude compartilhar, né, as nossas experiências, né, uma pessoa que eu tenho muito carinho, e esse evento ele representa também aquilo que o Bert Hellinger diz, né, da gente deixar as nossas fidelidades, renunciar às fidelidades e ir para o mais. Para mim é muito significativo, e acho que para a doutora Fabiana também é muito significativo estar aqui hoje na OAB Tatuapé. E ela nem sabia que eu ia falar isso,
mas eu senti de falar isso agora. Então, renunciar, né, aquilo que nos limita e ir para o mais. Buscar, na verdade, fazer algo enfim, ir para o mais pelo movimento do direito sistêmico, pela advocacia. Então, fico até emocionado, por isso até gaguejei. Então, é uma alegria, de verdade, estar aqui com a doutora Fabiana. A gente se reencontrou pela primeira vez num evento das práticas colaborativas, né? Que nós pudemos falar de direito sistêmico. E a partir daí a gente começou novamente dialogar, e, enfim. E acho que essa palestra e a presença da doutora Fabiana aqui é resultado disso tudo. Então, Fabiana, doutora Fabiana, mas eu digo Fabiana, muito obrigado por ter aceito esse convite. Saiba que isso que eu estou falando é algo que vem de coração. Também queria agradecer que está aqui, que eu vi agora, que na verdade já tinha visto, mas peço desculpas por não ter mencionado, o doutor Leonardo, que é o vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico do AB São Paulo. Obrigado pela presença. E é isso. Vou deixar, né, de falar aqui, porque eu acho que a doutora Fabiana tem muito a contribuir hoje, né, tem muito a acrescentar para a Comissão de Direito Sistêmico do AB Tatuapé, para os membros, e não só para os membros, mas eu acho que de toda a advocacia de São Paulo e a advocacia do Brasil, talvez até do exterior. Então, eu vou apresentar então a doutora Fabiana. Bom, só um minuto aqui que sumiu. A doutora Fabiana, ela é advogada, é facilitadora e treinadora de constelações familiares e organizacionais, coaching e PNL para advogados, fundadora da Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, coordenadora e coautora dos livros Coaching para Advogados, PNL para Advogados, Pensamento Sistêmico no Direito e outros. Presidente da Comissão Direito Sistêmico do AB São Paulo. Então, passo a palavra à doutora Fabiana. Obrigado. Uau! Boa noite a todos. Bom, nossa, até é difícil falar, que estou emocionada, de verdade. Não é... Fico feliz de estar aqui, eu agradeço, em primeiro lugar, né, a diretoria da OAB Tatuapé, na pessoa, né, do doutor Sérgio, do doutor Marco, que sempre me recebe aqui com todo carinho, quando eu venho assistir as palestras aqui também. Agradeço de coração. A doutora Marisa, uma amiga também, uma parceira que eu já conheço há algum tempo, né, Marisa? A gente tem um carinho muito especial. Ao meu vice-presidente, amigo e parceiro Leonardo, que é uma pessoa assim, incrível, que está comigo em muitos momentos, não só nesse trabalho da comissão, mas também dentro do trabalho que a gente faz dentro da sociedade brasileira, e que me apoia muito nessa caminhada. Então, eu agradeço, Léo, porque realmente, às vezes a gente passa algumas situações e você está sempre ali, né, do lado, e isso faz a diferença, né, nesse trabalho que a gente faz. Agradeço aos membros que estão aqui, tem alguns membros da nossa comissão também, né, da comissão estadual, a Adriana, eu estou vendo aqui a Elaine Taveira, né, também são membros da comissão. Então, agradeço a todos os membros da comissão do Tatuapé, que sejam todos muito bem-vindos, aqueles que já conhecem e aqueles que querem conhecer e que estejam abertos para esse conhecimento. Fernando, agradeço de coração o convite e as suas palavras. Quando você falou, né, renunciar às lealdades, isso realmente é muito significativo, né? Porque não existem lados, né? Não existe um bom e mal, né? Esse certo e errado que a gente fala. Não existem escolas, não existem nada disso. Existem seres humanos, pessoas que estão aqui a serviço de algo maior. Cada um faz o seu da maneira que sente, que é confortável, né, para si. E eu acho que é isso. Quanto mais a gente percebe,
né, dentro de nós esses movimentos e que às vezes precisa também de uma, vamos dizer, de mais proximidade, porque foi isso que aconteceu, né? Eu comecei a primeira palestra de constelação, eu fiz aí no Tatuapé em 2014, foi a minha primeira palestra. Então, e logo depois você, né, a primeira comissão de Direito Sistêmico de São Paulo foi aí, e foi muito bom, porque a gente teve a sua força, e uma força também masculina, né? A gente fala, eu e o Leonardo, que nós estamos com muitas turmas de mulheres, né? E as mulheres, na verdade, vêm nesse movimento, né? Até pela amorosidade, né? O Gilberto diz assim, as mulheres estão gestando o direito sistêmico, né? Então, e os homens, quando ouvem, né, nos ouvem falar, eles vão vindo, né? Então, vocês, como representantes dos homens nesse movimento, têm feito muita diferença para todos nós. Então, Fê, eu agradeço de coração. Essa semana nós tivemos uma conversa, e aqui eu estou abrindo, nós ficamos quase umas 3 horas conversando sobre todos esses movimentos do direito sistêmico, e nós chegamos à conclusão que não seria exatamente uma palestra, mas que fosse algo interativo em que as pessoas também pudessem fazer perguntas, porque existem muitas crenças, muito misticismo sobre o que é o direito sistêmico, o que deve, o que não deve utilizar, se é constelação, se não é constelação, o que eu faço com isso, o que eu faço com o meu cliente. Então, atualmente, quando as pessoas me perguntam, eu digo que o direito sistêmico é a ciência dos relacionamentos humanos no direito. É simples. Estamos falando de pessoas, estamos falando de relacionamentos, estamos falando de postura sistêmica, a forma como a gente lida com as pessoas, a forma como a gente recebe as pessoas, a forma como nós tomamos aquilo que é do cliente como sendo nosso. E isso é diário, gente, é um trabalho contínuo, né? Eu vou dar até um exemplo. Uma colega hoje me ligou e, assim, como tênue isso. E a gente, às vezes, não percebe mesmo que a gente está entrando nas questões do cliente. Então, ela estava muito desesperada. E, naquele momento, eu falei para ela, calma, isso é de quem? Não, mas porque o cliente, porque o juiz, porque ele vai falar isso, porque ele vai falar... Não, porque o juiz vai dizer, não foi a minha intenção, o juiz vai achar que eu agi de má fé. Falei, calma, respira. Porque esse processo, especificamente, está te tirando do seu eixo, do seu centro. Você normalmente fica assim com seus clientes? Ela, não, mas ela, coitada, saiu de casa... quando ela saiu, ela não levou nada, e agora eles querem fazer a partilha, e ele não quer aceitar o acordo, e eu acho que ele tem que aceitar o acordo. Eu falei, mas quem é você para dizer que eles têm que aceitar alguma coisa? Aceitar um acordo? E se isso não for o momento deles? Como é que você pode fazer algo diferente? Nós não estamos falando de uma ferramenta, né, de fazer acordo. Nós estamos falando de pessoas. Pode ser que daqui mais um tempo eles cheguem numa possibilidade melhor, mas não é você. Você não pode enfiar a goela abaixo, né? E dizer assim, olha, esse acordo é bom, isso aqui, você tem que fazer isso, porque eles não vão fazer, e depois eles vão ficar insatisfeitos. E aí, aos poucos, né, conversando com ela, falei, olha, respira, vamos lá, me fala, o que... Isso que você está me falando, que o juiz vai fazer, já aconteceu? Ela falou, não. Eu falei, então isso é uma possibilidade que nem aconteceu. E, primeiro, o juiz nem está falando de você, porque não foi você que omitiu essa informação. Perceba, você tomou isso como sendo problema. Então, vamos lá. Superada essa parte. Vamos para outra. Quando você olha para essa cliente, o que te toca na questão dela? Ela falou assim, eu não sei. E eu falei assim, mas tem alguma coisa na sua família? Você passou por alguma situação em que você teve que sair de casa dessa forma? E aí veio, né? Ela trouxe. Não, porque o meu divórcio foi muito difícil. E eu tive que abrir mão de alguns bens. Foi muito complicado para mim.
E eu olho para ela e eu estou agoniada de vê-la nessa situação. E eu não posso fazer nada. Eu falei, sim, abra mão do controle. Você não pode fazer nada para mudar essa situação. Simplesmente, você pode fazer um exercício de olhar para ela e dizer, o meu lugar é este, o seu lugar é este. O que eu posso fazer é isso. Porque, para vocês terem uma ideia, a cliente já liga para ela. Qualquer coisa que acontece, a cliente liga para falar com ela, para reclamar. Ela é quem nesse processo? É a mãe, é a pessoa que está cuidando, é a pessoa que quer dizer o que vai ser feito. E a cliente se isenta da responsabilidade. E é interessante porque ela falou assim, mas ela é uma coitada. Onde já se viu? Ela saiu com a mão na frente e outra atrás, né? Ela saiu de casa e não levou nada. Eu falei, me fala uma coisa. Você está dizendo que a responsabilidade é do homem, certo? Não, mas é dele, claro. Ela te omitiu informações, não omitiu? Então, o que será que está tão certo nessa história? Quem será que está tão certo nessa história? Existem os dois lados que a gente não conhece. E mesmo o nosso cliente, ele traz uma parte da história, que é uma parte já modificada. E é isso que eu vou falar, por exemplo, em relação à programação neurolinguística. A gente fala muito de constelação, né, de padrões sistêmicos, mas nós temos que pensar que quem está na vida somos nós. Somos nós que tomamos as atitudes, as decisões. Nós temos padrões comportamentais, crenças. Tudo isso é como... Imagina o seguinte, a gente tem todos falam do iceberg, né? A Virginia Satir traz muito isso, né? Aquela pontinha de consciência, aquilo tudo que está submerso, né? E que nos movimenta, que são as nossas crenças, nossas experiências, né? O sistema também que está nos movimentando. E isso tudo gera o quê? Um comportamento. E a gente precisa aprender a entender quais são os comportamentos, os nossos comportamentos e dos outros. O que é que está movimentando aquela pessoa naquele momento? É só algo sistêmico? Porque, assim, até falei isso com o Fernando, né? Que a gente ia trazer um pouquinho de desmistificar isso. Tá bom, eu vi que eu tenho uma questão sistêmica, e eu faço o que com isso? Eu vou deixar o campo agir, porque, vamos lá, num processo, o campo vai funcionar sozinho. Só que existem muitas partes atuando dentro desse processo, não sou só eu. São os advogados que estão atuando, são as outras partes, são as famílias, é o poder judiciário, né, o próprio país, vamos dizer, a cultura do lugar. Tudo isso está influenciando o processo. E aí eu vou lá e vi que eu tenho uma questão sistêmica com a minha mãe, que eu tenho que aceitar. Beleza. E qual vai ser a atitude que eu vou tomar em relação ao processo? Qual vai ser o comportamento que eu vou ter? Aí a gente fala, ok, a constelação, ela ajuda a mudar um pouco, né, a nossa consciência, a compreender em níveis até muito maiores do que a gente imagina? Sim. Mas a parte comportamental, buscar recursos, a gente precisa buscar através de outras possibilidades. Então, imagina, se eu preciso, para isso, para dar o primeiro passo, eu preciso de coragem para tomar uma decisão. Se eu vi na constelação que eu preciso fazer isso, mas eu não tenho essa coragem, como é que eu faço? Eu vou continuar, eu posso vir fazer 10 constelações, porque não vai funcionar. E aí vem as pessoas e falam assim, a constelação não funcionou nada. Eu falo, mas o que você fez com aquilo que você viu? Porque às vezes a constelação ou o movimento é apenas um diagnóstico. Para que você olhe de cima o que está acontecendo na sua vida. E a partir desse olhar, tomar as decisões que precisam ser tomadas. Não adianta ficar colocando a culpa no sistema. Porque eu vejo algumas pessoas que falam, agora eu vi, e na constelação o problema é porque lá meu bisavô, minha avó, minha mãe, né? Eram os pesos que eu estava carregando deles, e por isso eu sou assim. E arruma uma justificativa para não mudar.
Então, tomar autorresponsabilidade, buscar recursos para a mudança. A PNL foi a minha primeira escola, foi onde tudo começou para mim, e naquele momento era como se descortinasse algo para mim. É como se nós víssemos, como se eu visse um mundo dentro de uma caixa. Então, imagina o seguinte, cada um de nós aqui está dentro de uma caixinha, né? Nós estamos aqui no computador, não é assim, cada um dentro do seu quadrado? E como é esse quadrado? Como é esse enquadramento que nós nos colocamos e que as pessoas nos colocam? Muitas vezes nós estamos parados dentro desse quadro e a gente não consegue ver além, não tem outras possibilidades. Se eu estou aqui e eu tenho esse campo de visão limitado do mundo, da vida, das pessoas, eu não consigo ver as outras possibilidades que tem aqui em volta. E aí, se eu só tenho uma possibilidade, eu vou querer usar ela para tudo. É preciso ampliar essa base de autoconhecimento. Quando eu saio, né, eu falo assim, agora eu vou sair, né, deste quadro, vamos aí dizer que a gente saiu também da boa consciência para a má consciência também, né? E além disso, eu vou usar os meus recursos, e eu saio desse enquadramento, né? Eu vou precisar me conhecer e saber, e agora? Como que eu vou fazer isso? Quais são os recursos que eu preciso? Quais são as emoções que eu vou trabalhar? Como é que eu olho para as pessoas? Como são as reações que eu tenho? Porque às vezes são padrões condicionados. E quantos padrões nós temos? Os nossos pilotos automáticos. Eu faço sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Significa que é ruim? Não, porque nós fazemos muitas coisas que são importantes ser no piloto automático. Porque senão a gente não teria vida, né? Mas tem padrões de comportamento que nos limitam. Principalmente o que a gente fala são as crenças. Qual é a crença que eu tenho? Que pode ser uma crença familiar sistêmica, ou que pode ser uma crença minha, que foi adquirida ao longo da minha vida. Né? Uma crença que eu aprendi na infância. E eu passei a fazer as coisas sempre do mesmo jeito. E até uma crença. Por exemplo, a gente fala da crença em relação aos advogados. Gente, primeira coisa, quer trabalhar com sistêmico? Faça as pazes com a sua profissão, com a advocacia. Não adianta eu dizer, agora sou sistêmico, mas eu ainda não aceito o direito. Eu não aceito a advocacia. Mas o que é, na verdade, trata-se da advocacia? Trata-se do direito especificamente? Ou trata-se daquilo que eu acredito sobre o direito e a advocacia? Trata-se daquilo que eu acredito sobre os clientes que vêm até mim? São esses padrões de pensamento, de crenças e, consequentemente, comportamentos que eu preciso mudar. Então, eu faço essa pergunta, às vezes, nas aulas, e aí eu vejo os alunos respondem, porque o advogado, ele é arrogante, o advogado é aquele que toma tudo. Então, o advogado, ele não olha para o direito de todos. Então, assim, vem várias crenças, né, principalmente negativas, acreditem, sobre o advogado. De onde essas crenças vêm? Familiar, sistêmica e experiências da vida. E aquilo que a gente ouve, os padrões de comportamento de uma sociedade. Né? Eu ouço da sociedade que o advogado, ele não é bom. Que ele está ali só para passar perna, como a gente ouve falar. Né? E se eu, ao invés de trazer algo positivo sobre a advocacia, eu digo isso, de quem que eu estou falando, gente? Estou falando de mim. Eu faço parte desse sistema, eu pertenço. De onde parte a mudança? De mim, em primeiro lugar. Então, olhar para a advocacia, eu tenho falado nas palestras, né, da comissão, olhar para a OAB, inclusive, porque às vezes as pessoas olham para a instituição e querem que a OAB diga como você vai atuar
enquanto advogado, no sentido de que a OAB tem que te dar clientes, mas não é esse o papel dela. Não é. Isso quem vai fazer somos nós, através do que nós acreditamos e como nós confiamos que podemos fazer isso. E isso é um processo de trabalhar crenças. Então, vamos supor que lá na infância eu ouvia que advogado não era bom. Mas mesmo assim, diante de todas as injustiças da família, eu venho e me torno um advogado. Tem condições de ter sucesso? Mas claro que não. Né? E se tem lá na frente, perde. Por quê? Está ligado ainda a todos esses padrões de comportamento. Então, eu gosto muito da programação neurolinguística, porque a gente consegue acessar esses níveis inconscientes, né? Lógico, a constelação também faz isso, mas a PNL, a gente aprende a fazer uma leitura da pessoa, a fazer uma leitura nossa, em primeiro lugar, e fazer uma leitura do outro. Entender que eu tenho um padrão de comportamento, de formas, por exemplo, eu tenho uma preferência representacional, né, de visual, e, por exemplo, a Marisa pode ter uma que é mais auditiva. Então, a gente coloca aí auditivo, sinestésico e visual. Pessoas com sistema visual. Eu falo, gente, a pessoa quer que você desenhe, literalmente. Verdade. Porque quando você está falando com ela, é como se passasse um filme, assim, né? Eu, pelo menos, né, um visual sinestésico, quem me conhece sabe, né? Adoro um abraço, né? Então, a pessoa começa a falar comigo, é como se passasse assim, ó. Ah, beleza, eu já fiz o filme todinho na minha cabeça. Só que imagina que eu estou conversando com uma outra pessoa que tem uma preferência auditiva. O auditivo, ele não é que ele tem paciência, que ele gosta de ouvir. Ele não tem. Ele gosta do resultado mais rápido. E aí imagina o que acontece quando um visual está conversando com o auditivo. Você está conversando com o cliente no seu escritório. O cliente está querendo saber se o processo, como é que está o andamento do processo. Mas ele é um auditivo, ele só passou no escritório para ouvir só como está o andamento. E você começa a contar desde lá de trás. Você lembra? Ou vice-versa, né? Percebe? A comunicação, ela começa a ter dificuldade, começa a ter ruído. Da mesma forma, isso é com todas as pessoas. Eu posso entender com uma única palavra uma coisa totalmente diferente de vocês. Totalmente. Então, ontem, numa aula, foi bem interessante. A pessoa falou, eu tenho dificuldade de aceitar as pessoas, porque eu ainda faço muitos julgamentos. Eu falei, mas você faz julgamento em relação a quê? Eu falo, julgamento é muito amplo. Especifica isso para mim. O que você está querendo dizer? Ela está falando, lealdade. E o que significa lealdade para você? Estar junto. Aí eu falei, você quer ver uma coisa? Eu vou perguntar a qualquer outra pessoa aqui. O que é lealdade para você? Aí ela, lealdade para mim é falar a verdade. E aí começa um conflito, as pessoas acreditam que estão falando a mesma coisa, mas elas não estão. Elas estão falando através de dicionários mentais diferentes. Uma colocou que para ela lealdade é falar a verdade, a outra lealdade está junto. Então, imagina as duas brigando, gente. Uma chega para a outra e fala assim, mas você não me contou que você ia fazer esse trabalho com fulano de tal, né? E a outra diz, não, mas eu estou sempre junto com você. Como pode? Você está brigando comigo, você está dizendo que eu não sou leal. Mas, no fundo, elas estão falando de coisas diferentes. Então, a gente trabalha isso, lógico, na programação neurolinguística, assim como outras abordagens, a comunicação não violenta também, e são ferramentas importantes para o desenvolvimento do advogado, para mim, de qualquer profissional. São coisas que nós deveríamos ter aprendido na escola, a fazer essa leitura, saber como é que as pessoas funcionam, como é que eu funciono, como é que eu me sinto quando vem uma emoção.
Tudo bem, gente? Então tá bom. Outra abordagem que eu gosto bastante, o coaching. E alguns falam, o coaching está meio manchado, né? Mas porque as pessoas não conhecem, não entendem. Claro, gente, existem profissionais, não vamos julgar a conduta, cada um faz aquilo que é bom para si. Eu falo da minha experiência, então o coaching também veio logo em seguida a programação neurolinguística, e usando o coaching com sistêmico, traz um resultado incrível, porque nós estamos falando de um trabalho voltado para o futuro. Eu vou olhar para frente, né, para aquilo que eu quero, definir metas, definir propósito, é muito importante para o advogado e também para e também para o cliente. Imagina o seguinte, o cliente chega no seu escritório, uma pergunta que você pode fazer para ele é: o que você quer ver quando esse processo estiver resolvido? O que você vai ver, ouvir ou sentir? Porque é como se ele projetasse no futuro uma imagem do resultado final. E como ele se sentiria com isso? Isso que ele vai sentir é algo que eu posso dar para ele? Não posso. Porque só ele que sente. Percebe? Eu vou fazer um trabalho. Através desse trabalho, talvez ele venha a sentir isso. Mas não sou eu que estou fazendo ele sentir. É ele mesmo. E como que eu posso, mesmo dentro dos processos, trabalhar com as pessoas dentro de linhas temporais? Né? Olha, esse processo, neste tempo, nós estamos neste andamento processual, nesta fase, sabe? Faz uma linha do tempo, mostra para esse cliente quais são os resultados, o que ele ganha, o que ele perde. Isso a gente aprende no coaching. O advogado não sabe fazer isso. Porque nós aprendemos o quê? Na lei está escrito isso. É a nossa caixinha. Então, eu vou lá no código, pego, né, ali o que seria a resposta, o remédio para ele, e eu dou aquilo pronto. Mas como seria eu sair um pouquinho dos códigos, e quando eu digo aqui sair dos códigos, não é ir contra a lei, ou fazer algo diferente, né? Não aplicar a lei, nada disso. Simplesmente ampliar a consciência para depois aplicar a lei. Fazer conforme a lei. Né? E acredito que essa é um trabalho de postura, né, Fernanda? A gente fala muito isso, da postura do advogado. E o direito sistêmico é isso. Sabe, quais são as ferramentas, como eu, enquanto profissional, estou me desenvolvendo para estar a serviço da melhor forma para o meu cliente? Então, não tem nada assim de, nossa, isso é meio estranho. Estranho porque não estávamos acostumados a lidar com pessoas. Não estávamos acostumados a olhar para as emoções. Uma vez me perguntaram, me falaram, Fabiana, eu tenho muito medo desse negócio de constelação. Eu falei, por quê? Ela falou assim, não, porque mexe muito com as emoções. Imagina se a pessoa passa por esse processo, mexe muito com as emoções, o que pode acontecer? Eu falo, gente, tem coisa que mexe mais com a pessoa do que um processo? Em termos emocionais? Emocionais, físicos, mentais, sei lá, espirituais, em todos os níveis de consciência, que a pessoa fica, se o processo durar 10 anos, sofrendo por causa daquele processo. E a vida não anda para frente. Ele não olha para a vida, ele está olhando para o passado. E muitas vezes as pessoas estão tão apegadas àquele processo que quando ele termina, ela fala, e agora, o que eu vou fazer? Eu não me programei para o fim desse processo. Porque, no fundo, era ele que estava me mantendo vivo. E agora eu sou obrigada a olhar para frente.
Então, o processo, gente, né, a grande parte, vamos dizer, a maior aí, é emocional. Tanto para o advogado, tanto para o cliente. Claro que nós nos colocamos aí com a postura sistêmica, sabendo, né, o nosso papel, o nosso lugar, mas sim, tem muito de emoção nossa também envolvida. Então é isso. Fernando, quiser abrir para perguntas, espero que tenha. Não, foi... A gente nem interrompeu porque estava muito bom. E você falou, né? Confesso, eu acho que a Marisa talvez possa compartilhar também alguma experiência dela. Esse ano, eu e a Marisa juntos, né, decidimos conhecer o coaching, né? Marisa, peço desculpas aí se eu revelei algo seu, algo misterioso e secreto, mas é isso. E a gente, assim, eu tenho percebido a potencialidade que tem o coaching quando bem feito. É algo muito sério, né? As pessoas, e eu inclusive confesso que eu também tinha essa visão do coaching, que é essa que você falou, a visão distorcida, né? Essa coisa, vamos lá, não sei o quê, aquela, sabe? E que na verdade as pessoas entram numa catarse, um negócio que não, naquele momento é momentâneo, mas não leva ela para o mais, não leva ela para uma expansão, né? Então eu posso falar da experiência que eu posso falar da minha experiência, como sempre, né? Não posso falar pelo outro, mas o que eu conheci, né? O que eu tenho conhecido, o que tenho estudado, me aprofundado, é o coaching ontológico, né? Dessa expansão, né? Da consciência, né? São conversas, tanto que a gente fala de conversas expansivas, né? E é esse trabalho com a linguagem, daquilo que as pessoas falam, né? E que, de certa forma, que é isso que você falou. Muitas vezes a gente faz um trabalho sistêmico, a pessoa olha para aquilo, só que ela precisa fazer um movimento. E, às vezes, ela não tem como fazer esse movimento. Ela não sabe por onde começar, né? E aí eu acho que o coaching dá essa... fala, então, vamos lá, vamos conversar, então. Vamos agora fazer essas conversas expansivas, né? E de certa forma, esmiuçar conceitos, crenças, que às vezes a pessoa está lá ainda, né? Esmiuçar isso. E ver, então, tá, a partir disso que você tem agora, quais os caminhos que você pode tomar? O que você precisa para fazer, para chegar a tal ponto, para resolver esse conflito? Ou, às vezes, no meio daquele conflito, daquele processo, tem questões da vida pessoal da pessoa que ela precisa resolver para ela estar naquele processo, no estado que a gente fala, né? Isso o Eric Berne diz, né? No estado de adulto, porque só o adulto pode decidir, né? Então, às vezes, ela precisa resolver algumas questões. Claro que eu não vou fazer um trabalho como advogado para resolver a vida dela, e nem é isso, o coach não é para isso, né? Não é para isso, nem o coach, nem o advogado é para isso. Mas, às vezes, ela tem questões pendentes e que, de repente, você fala, ó, pensa nisso primeiro e depois a gente volta a conversar. E vamos para resolver o conflito, né? Então, se utilizar dessas ferramentas também para que o cliente possa resolver o conflito. Tem diversas, essas conversas expansivas, tem as ferramentas que o coach oferece e que eu acho que são válidas, desde que isso seja feito de uma maneira séria, né? É a gente estar no nosso lugar, sempre, como advogados. Não vou ser coach, mas eu posso me utilizar dessa técnica para ajudar aquela pessoa a expandir algo. É isso, né? O fim é esse. Então, confesso para você que eu, assim, da PNL, não tenho muito conhecimento. Já fiz um curso, mas não tenho muito conhecimento, mas o que eu fiz é potente. E aí você falou de outras coisas, né? A comunicação não violenta, né? Que também traz essa, digamos, né? A pessoa olhar para as necessidades não atendidas. E a partir disso, ela também expandir algo nela e que ela também possa resolver o conflito dela e que ela possa estar nesse estado de adulto para ela poder resolver. Lembrando sempre que é isso que você falou, da postura. O advogado não está ali para resolver o conflito do cliente. Muitos de nós,
né, advogados, aquilo que a gente sempre fala. A gente é ensinado a falar, agora vou tomar a causa para mim, e como se a causa fosse própria, né? E quero resolver, e quero salvar. E eu não estou ali para isso. Eu estou ali como um instrumento para estar do lado do cliente, né? Falar, então agora, o que a gente pode fazer? Olha, o caminho, e eu como advogado explicar o caminho que ele pode tomar, né? Auxiliá-lo com o meu conhecimento técnico para que ele possa resolver. Então, assim, integrar tudo isso, eu acho que é potencializar a resolução de conflito, né? Do conflito do cliente. Então, não se deve excluir nada, falar, isso aqui, então, é isso que é como se fosse, e é isso que é aí que tá, né? A constelação, essa postura, não é uma caixinha de ferramentas que você fala, agora vou tirar e vou utilizar, então, a constelação familiar e a postura sistêmica, e essa filosofia. Não é isso, isso está em você. A partir disso, você vai aplicando aquilo que você aprendeu. Você pode, comunicação não violenta, né? As ferramentas do coaching, mas para auxiliar sempre no conflito, e não passar disso. Mas claro que às vezes tem algumas questões pessoais da pessoa que ela precisa resolver para ela resolver aquele conflito, né? De repente indicar um terapeuta para essa pessoa, por que não? Né? E isso que eu gosto das práticas colaborativas, porque também tem os profissionais de saúde que trabalham do lado e que podem também ajudar naquele momento, pontualmente, auxiliar o cliente a resolver o conflito dela, expandir essa consciência. Então, estava muito bom, por isso que estava ouvindo, e eu também não queria falar para não, não falar demais. Mas como isso aqui também é um bate-papo, como a gente tinha falado, né? Então, tem uma passagem, o livro, esse livro de coaching para advogados, foi o primeiro que foi lançado de coaching para advogados, né, no país, e a gente, na época, isso saiu em 2014, esse livro. Então, nós começamos a construção dele em 2013. E naquela época, sim, também pouco se falava da aplicação do coaching, né? E é interessante, a gente traz uma passagem, nós tínhamos uma cliente naquela época que ela chegava no escritório, todas as vezes que ela vinha saber do processo dela, ela começava a contar história triste. E aí ela começava a chorar, e ela contava que a vida dela era muito difícil, ela era auxiliar de limpeza, e ela teve problemas de saúde por causa dos produtos químicos que eram utilizados, e ela morava num lugar muito, muito ruim, ela passando muitas dificuldades, enfim, afastada por problema de saúde. Mas ela ia no escritório e todas as vezes ela fazia uma reclamação. Só que ela gostava, ela chegava, e o Angelson, que é o meu esposo, gostava de conversar também, né? Mas ele, como é um bom auditivo, ele é muito prático, né? Mas ele conversa muito bem, trazendo a pessoa, né? Ele vai fazendo perguntas, né? E ele, no coaching também, ele é bom nisso. E aí ele começou a falar com ela, olha, dona Maria, mas o que você acha? O que você poderia fazer? Né? Se não fosse isso que você faz hoje, porque talvez não possa mais, o que você poderia fazer de diferente? E começou. E cada vez que ela ia lá, ele conversava com ela. Ela começava a contar a história triste, ele pegava, fazia alguma coisa, mudava o estado dela e começava a fazer outras perguntas. E como é que seria? Você conhece as pessoas lá da sua comunidade? Conheço, doutor. Eu costumo fazer isso. Gente, sem brincadeira. Ela deu um depoimento, né, para esse livro, e ela fala que agradece a ajuda que a gente deu para ela, que o Angelson deu, porque foram através das conversas que ela teve com ele que levaram ela para ser, inclusive, uma líder comunitária. Até arrepia, gente. Porque, ela ficou sendo reconhecida, né, no trabalho dela. Ela passou a ajudar muitas pessoas. Ela depois, até, acho que ela criou um pequeno negócio. Então, assim, o que nós podemos ser de contribuição do nosso lugar mesmo? Nós fizemos alguma coisa assim tão, né, espetacular? Eu fui lá e falei, não, coitada, deita aqui, ó, que eu vou cuidar de você. Não, conversas, traz a pessoa para uma consciência,
ajuda, vamos dizer, a empoderar, dar recursos. Qual é o recurso que você tem para lidar com essa situação? Eu não tenho, mas teve um momento da sua vida que você teve? Eu me lembro, doutor, que teve uma época que eu soube lidar com uma situação que foi muito difícil para mim. E o que você fez naquele momento? Percebe? Isso vai trazendo consciência de que a pessoa pode fazer. Né? E todos nós podemos, independente do estado. Sabe quantas vezes as pessoas falam assim, agora eu estou no fundo do poço, não tenho mais para onde ir. Agora, ou fico aqui ou subo, né? É assim? Mas, às vezes, gente, são esses movimentos de caos na nossa vida que criam em nós as maiores forças, o maior potencial. Eu vou buscar essas forças onde eu acreditava que não tinha dentro de mim. Né? Imagina que você tem família, tem filhos, e você tem que lidar com toda essa... né, com a criação, com a educação, com a alimentação. E como é que você faz? Né? Vai buscar as forças que você tem. Independente se é certo ou não, se é bom, você vai fazer com aquilo, os recursos que você tiver naquele momento. E eu acho que isso é importante. Aprender também a valorizar as pessoas naquilo que elas fazem bem. Né? Começar a reconhecer valores. Isso, como a gente falou, é o tema da palestra, criar conexões. Como que eu crio conexão com o meu cliente? Através da conversa, através do olhar, um olhar atento, com respeito. Respeito à minha história, respeito à história do meu cliente. Eu estou bem com a advocacia, eu posso estar ganhando uma fortuna, porque talvez não seja esse o objetivo, né? Porque muitas pessoas olham assim, o sucesso. O que é sucesso? É o dinheiro. Tá, mas será que é só o dinheiro? Né? Tem tantas pessoas falando aqui de famílias, o quanto para aquela mãe que ficou sozinha com 2 filhos e ter os filhos criados, pagar a faculdade, ver eles casados e bem de vida, para ela é sucesso, gente. E como eu posso desrespeitar isso? Que é tão bonito, inclusive, não só para ela, mas para a gente, como exemplo de vida. E dizer, a minha realidade é que é boa, minha realidade que é certa. Não faz sentido, né? Pelo menos para mim. Eu estava lembrando, né, de situações, isso, assim, já faz 20 anos que eu sou formado, então, assim, né, tem história. Mas no começo da carreira, às vezes não tinha paciência, né, de escutar o cliente, falava, tipo, pula essa história, já vamos para o final, né? O que você quer, afinal, né? Traz os documentos logo e vamos resolver isso, entendeu? E era assim, a gente aprendeu assim, né? Então é um processo, só que isso tem um momento que não faz mais sentido para você. Você fala, poxa, mas eu vou viver assim? Então não quero isso para mim, entendeu? E aí onde as pessoas acabam indo buscar porque isso não faz mais sentido, né? E acho que a advocacia também, né? Aí eu já digo num campo mais amplo, ela também tem mudado. De 20 anos para cá era uma advocacia, né? Falar de primeiro que nem se falava de coaching, né? Há 20 anos atrás, né? De constelação muito menos. Mal se falava quando você ouvia algum ruído, mediação, mas era um ruído muito, tipo, é algo que faz a mediação, mas assim, não sabia o que era, né? Então, e querendo salvar o cliente, né? E pegar no colo e achar o que é certo para a pessoa. Eu com 22, 23 anos e o cliente com 40, 50 anos e eu falando para ele, olha, você tem que tomar vergonha na cara, não é? Você tem que tomar vergonha na cara. Você tem que fazer isso. Para de fazer filho. Quem sou eu? Hoje em dia me dá vergonha alheia. Eu falo, quem sou eu para falar isso? Né? Vergonha alheia. E quantos, né? Isso te cansa, isso pesa, porque, claro, se eu falo para o cliente, olha, para de fazer filho, o que é isso? Ele vai ver o que? Isso daí, então tem que ouvir esse advogado. E aí ele também começa a entrar numa dinâmica, né?
de dependência, muitas vezes. E aí tem uma hora que você não aguenta. Você fala, meu, não aguento mais essa pessoa, ela fica me ligando, ela fica atrás de mim. Isso pesa. Isso pesa, né? Então, claro, tudo ao seu tempo, né? Quanto isso, dentro do movimento da advocacia, né, isso contribui para o advogado, né? E para a resolução de conflitos. Claro, são os dois lados, porque se está o advogado bem também, ele também vai estar mais disponível para estar do lado do cliente e resolver o conflito, né? Claro que o fim, né, é, digamos, a resolução do conflito, as pessoas estarem bem, né, aquilo que está no código de ética da pacificação social, enfim, né? Mas a gente também está bem, né? Eu acho que isso é importante, porque o outro também vai estar bem. Isso reverbera. Com certeza. Isso reverbera. Você falou algo interessante. Quando jovens, a gente sai da faculdade e fala, e agora? O que nós vamos fazer? E muitos, eu falo por mim, né? A gente quer atender as expectativas dos outros. Porque aí entram os nossos julgamentos e entram os julgamentos das outras pessoas também. Tá bom, agora eu tenho uma carteira da OAB. Agora eu tenho uma responsabilidade. E eu tenho que atender às expectativas da sociedade, às expectativas da minha família. Muitas vezes, o que a gente faz quando se forma? Vai cuidar dos processos da família. Ou são indicações, né, clientes que os pais indicaram. Falo por experiência própria, gente. Então, eu tive um processo assim, muito jovem, acho que foi me formei em 99, e acho que um ano depois. E o cliente foi indicado pelo meu pai, um acidente muito sério, né, danos morais e materiais, e muita coisa envolvida. Ok. Passaram-se os anos, o processo fora de São Paulo, gente, esse processo não ia de jeito nenhum. E eu não cobrei um centavo desses clientes, porque foram indicação dos meus pais. E aí, papai, né, o papai aqui, né, falando para mim, olha, minha filha, cuida deles, coitada, eles estão passando uma situação tão difícil, né? Você agora é advogada, você tem que fazer isso, né? É o seu papel, você tem que fazer isso. E eu digo, sim, papai, por você eu faço isso, né? E aí peguei esse caso, que passou muito tempo. Gente, eu paguei certidão, eu paguei diligência, olha, eu só fui tirando dinheiro do bolso, né, por esse processo. Chegou num determinado momento, porque eles começaram a sentir raiva, lógico, eles estavam recebendo demais. Só que até então eu não entendia nada disso. E quanto mais eu dava, mais eles me cobravam. Por que não anda? Porque aquela pessoa deveria pagar pelo que fez, blá, 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 porque ele tinha um caminhão assim, assim, assado. Passou um tempo, eu falei assim, aí eu já estava, né, com o sistêmico, e aí eu falei assim, quer saber, eu vou tentar entrar em contato, porque agora parece que entrou uma advogada aqui, eu vou, né, depois de todos esses anos, depois de quase 15 anos, né, né? Entrou uma advogada aqui, vou conversar com ela. E aí ela falou, olha, doutora, eu na verdade sou nora do fulano de tal hoje vive de aposentadoria, a mulher foi embora, largou, ele ficou em depressão, agora ele tem um problema de saúde sério, ele não trabalha, ele vive dos R$500 que ele ganha, blá, 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 blá. Eu falei, uau, será que as consequências sistêmicas são só para um? Né? Porque a gente olha do lado de cá, eu sofri um dano, porque o cliente daqui, ele teve que colocar pinos na perna, então ele ficou ainda com um problema na perna e tal, mas ele anda, trabalha e tudo mais, né? E ele olha simplesmente, né? Fala assim, eu não recebi, né? E a gente vê a situação do outro lado, como é que está hoje. E você fala, puxa vida, mas o que será, né, que acontece?
Será que essa pessoa também já não está pagando, né, algo? A gente não sabe como ela está compensando aquilo que ela deixou de fazer lá atrás. Né? São consequências também. E eu falei assim, olha, doutora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Eu acho que vai ser bom, né? Ela falou assim, olha, a gente pode ajudar de alguma coisa. Ela falou, né, do filho, ajudar. Ok. Dava aí, gente, perder de vista parcelas de R$ 500. Quem ia cá era, né, com a ajuda da família. Beleza. Aí fui para os meus clientes, muito alegre. Gente, depois de todos esses anos, ele não tem condições de pagar, mas a família consegue pagar isso em tantas parcelas. Aí ela vira para mim e fala, doutora! Começou a gritar, a senhora está de que lado? Aí eu, uau! Porque a senhora é minha advogada. Onde já se viu? Você aceitar um acordo desse, uma merreca dessa, depois de tudo que aconteceu? Eu falei, então, mas talvez vocês não recebam nada, porque as condições hoje são essas. É um absurdo, e começou... E isso tem, gente, uns 3 anos. Aí eu peguei, pensei, fui para aquele meu cantinho, assim. Eu falei, na verdade, eu dei demais para esses clientes. E eu liguei para eles e falei assim, olha, eu entendo que realmente, talvez, nesse processo, eu não possa mais contribuir. E, olhando para o papai, eu disse, por favor, papai, me dê permissão para renunciar, porque eu fui entender isso aqui, né, essa relação. E aí eu falei, eu vou renunciar, e vocês podem contratar um outro advogado para fazer esse trabalho. Talvez esse advogado vá cobrar de vocês, mas é o que eu posso fazer, não posso fazer mais nada. Fiz lá a cartinha, pedi para eles, né, me mandarem, assinar, tudo mais. Eles não mandaram. Passou um tempo, eles me ligaram e falaram, doutora, pode fazer o acordo. Depois de todos esses anos, nós fizemos um acordo. E eles estão recebendo até hoje lá as parcelas de R$ 500. Mas, assim, é para a gente ver o desgaste, sabe? Não só do cliente, mas é o nosso também. E o quanto que, às vezes, a gente investe em algo que a gente nem sabe o porquê. Por que eu estou fazendo isso? Eu nem tenho essa obrigação de fazer, mas eu sou movimentada, eu sou conduzida a fazer. É um padrão, né? Então... E é importante isso que você falou, porque justamente isso. A gente, quando está em início de carreira, a gente tem que provar, né, que a gente é advogado, porque, afinal, eu tenho que, né, eu estudei 5 anos, eu aprendi que ser advogado é sangue nos olhos, é brigar, né? Quantas vezes que eu lembro que logo que eu tinha me formado, também 20, mesmo ano que você, né? Então tinha 23, 24, às vezes, né, aconteceu alguma coisa, falava assim, não, vai lá, você é advogado, vai lá falar. Não, tipo, não tem nada a ver, que eu não vou falar. Como assim? Você tem que falar que se você é advogado. Não tem que falar que eu sou advogado, né? Então, assim, as pessoas te cobram isso também, que você tem essa atitude. E, às vezes, você não quer ter, você não tem esse movimento de ter, porque não tem nada a ver, né? E te obrigam a ter uma postura que não é você. E nem por isso você deixa de ser advogado. É isso, né? E isso que você falou que eu acho que isso, muitos, eu vi até um comentário aqui, a pessoa falando, já aconteceu isso comigo. Eu acho que quem nunca, dos advogados aqui, fazer coisa, por exemplo, para parente, para amigo, e não cobrar. Daí a importância da cobrança dos honorários. Consulta, né? Processo, não importa, o advogado na mediação, qualquer tipo, digamos, de atividade do profissional do advogado, é importante a cobrança dos honorários, né? Primeiro, claro que isso está, né, é algo que está, digamos, no nosso campo, está, enfim, tem o código de ética, a gente tem que cobrar. Tem uma tabela que tem que cobrar esse mínimo, né? Então, assim, isso a gente tem esse dever como advogados. E segundo, algo que é sistêmico, que é o que você falou, né? Quando eu não cobro, eu estou dando demais para aquele cliente, está desequilibrada a relação. E aí ele começa a justamente fazer esse tipo de questionamento.
Ah, você não está fazendo nada, você não está me defendendo. Claro, eu estou dando. Tem uma hora que a pessoa vê que ela não pode devolver, né, na alma dela, raiva, né, bronca. Você não está me defendendo, né? E ainda é capaz de ainda falar mal. A sua reputação como advogado vai lá para o chão. E você está fazendo de tudo, né? De tudo. Eu sei porque já aconteceu isso comigo lá atrás, né? De fazer e a pessoa achar que você não está fazendo nada. Como não estou fazendo nada? Como não? Né? E aí você fica indignado. Você fala, poxa, que mal agradecido, né? Eu fazendo de graça e ainda está me falando isso. Que afronta, né? Eu acho que todo mundo isso aqui já aconteceu. E a importância, então, da gente ter esse, digamos, essa visão ampliada, porque aí a gente entende, né? Se eu não cobrar, né? Isso vai desequilibrar em algum ponto. Então, é a necessidade de cobrança, né? E se aquele cliente não diz não para você e vai para outro que cobra menos ou que não cobra, é sinal que esse cliente não era para ser seu. É energia, não era sua, não adianta. A gente sabe disso, que o cliente chega até nós. Por quê? Porque ele quer nos mostrar algo e porque também a gente tem algo para mostrar para esse cliente. De alguma forma tem aí, né? É uma compensação também dos sistemas, né? Então, esse cliente não era para ser seu. Simples assim. Então, você tocou num ponto muito importante, né? Que muita gente tem essa dificuldade, porque não se acha merecedor de honorários, né? Fala, eu não mereço isso. Nossa, só estou fazendo... Não, é só uma contranotificação, não é nada, demora 5 minutos. É seu tempo e seu trabalho. Você tem que cobrar. Ah, mas eu só falei com ele, foi uma consulta de 15 minutos. É uma consulta para você responder isso. Você estudou 5 anos, você investiu, né? E você está fazendo algo, você está dedicando seu tempo, né? E as pessoas falam, mas não, para que eu vou cobrar? Eu não mereço. Aí, assim, na alma dela, que eu não mereço isso, não mereço esse dinheiro, né? É Então, assim, difícil ser diferente também, né, Fê? Porque imagina o seguinte, se a gente... Às vezes tem pais que não puderam estudar, os meus mesmos não estudaram, meus pais, meus tios, meus parentes, meus primos. Então, como primeira, assim, a se formar né, nessa família, tem toda, né, a cobrança, mas tem também aquele, né, sentimento de que, puxa, eu estou fazendo algo diferente de vocês. Será que eu mereço fazer? Será que eu mereço receber por isso? E, ao mesmo tempo, se eu não recebo quando a pessoa quer me pagar, eu também me coloco numa posição de maior, de que eu posso mais. Você falou, e assim, é que estamos vivendo, sabe, visual, né? O visual, vão passando as imagens aqui na minha mente. E aí me lembrei de uma outra situação no escritório, assim, muito antiga. E uma cliente, uma senhora, foi pedir informação, né, de processo, informação, né, de algo que ela queria saber. E o Angelson, na época, também deu informação para ela. E quando terminou a consulta, ela falou assim, doutor, o senhor vai me cobrar? Aí ele falou assim, não, eu não vou cobrar a consulta. Não, na época a gente não cobrava realmente, até porque a gente fazia a parte trabalhista. E é uma praxe, né, do mercado, até as pessoas recebem no final 30%, né, conforme o ganho da causa. Ok. É o que está, inclusive, no nosso código, né? Então, aí ela pegou, tirou R$10 da carteira e entregou para ele. Ele falou, doutor, eu não tenho como te pagar o que você me deu. Eu tenho R$10. E ele aceitou. Eu falei, melhor que eu, né? Porque se fosse eu, na época, não conhecia, né? Eu não ia aceitar. E aí eu falei, ela foi embora, depois ele me contou, ele falou, você acredita que ela me pagou R$10? Eu falei assim, e você aceitou? Tadinha, né? Ele falou assim, não, eu aceitei, como é que eu ia dizer para ela que não? E a gente tinha conhecimento. E aí hoje eu vejo o quanto, gente, as pessoas também querem pagar, né? Tem aqueles que têm a necessidade porque ela recebeu algo. Como é para ela ir embora e ver que ela poderia retribuir, ela queria retribuir, e eu digo para ela assim, não, eu não aceito.
eu me torno grande, eu tiro dessa pessoa, inclusive, a dignidade dela, né? De poder dizer assim, olha, eu tenho condições de pagar por esse serviço, ainda que não seja o valor integral, mas esse serviço eu consigo pagar, sabe? Isso também motiva as pessoas. E aí me veio essa história, gente, que incrível. Muito legal. E isso que você falou da dignidade, é exatamente isso, né? Porque quando eu não quero receber, é isso, eu me sinto grande, não, eu não preciso de nada seu, né? E eu me coloco numa postura superior, e vamos supor que isso depois, né, essa pessoa faz essa consulta, e eu continuo nessa postura no curso de uma ação judicial. Que ajuda que vai ter aí? Pois é. Né? Que ajuda. E a Então, gente aí... percebe aqui também outra coisa, é o merecimento, né? Estava falando da família, né? Pô, imagina, nessa família, a primeira a me formar, como é que eu me sinto? Eu posso receber também? Eu acredito que tenho o direito de receber. Eu vejo muito isso, essas dinâmicas são tão comuns em nós, profissionais do direito. E, assim, lógico, em várias profissões, mas no direito eu vejo muito isso. As pessoas falam, mas eu tenho dificuldade de cobrar. Gente, eu também tenho. Não é porque eu estou fazendo sistêmico, ou porque eu sou a... Não, eu acho que se nós somos humanos, então tem horas que a gente olha e fala, peraí, puxa vida, vou chegar aqui. E você está falando algo, me ocorreu algo, né? Lembrando que, se a gente for olhar, nós somos das primeiras gerações, porque antigamente, né, o ensino superior no Brasil era algo muito elitista. Sim. Se você pegasse há 30 anos atrás, né, eram pouquíssimas. Olha a quantidade de cursos de direito, de número de inscritos na ordem há uns anos atrás. Eram muito, muito poucos. E por quê? Porque eram as mesmas, digamos, as mesmas famílias, né, que estavam ali, que às vezes eram advogados, pode ver que tem às vezes bisavô, avô, pai, né? Então a primeira geração, digamos, a primeira leva é de 20, 15 anos para cá, né? E aí é isso que você falou, as pessoas com essa dificuldade de cobrar também, por quê? Porque olha para trás, né? Porque até então as pessoas não estudavam, mal tinham o segundo grau, né? Às vezes a pessoa tinha uma família que tem só o primeiro grau, ou, né, agora é ensino fundamental e médio, você vê a minha idade, né? Falar primeiro grau, segundo grau. Mas ensino fundamental, ensino médio, né? E aí vem essa geração agora que tem curso superior e essa quantidade de advogados, então as pessoas também, acho que aumenta o número também de pessoas que também têm essa dificuldade de cobrar, né? E claro que sempre tem aqueles que aí também se aproveitam disso, né? E acham que na verdade vai ter uma vantagem, mas na verdade no final não tem. Não tem. Não tem, porque é isso, é o peso que ele carrega, né? Os problemas, enfim, os emaranhamentos, porque ele se emaranha com a questão dos clientes, e aí, então não tem, no final não tem um ganho. Porque falar, eu não vou cobrar, eu não vou cobrar honorários, não vou cobrar consulta, não vou, né? E aí? Bom, a gente lembra que somos seres humanos. Exato. Dentro da advocacia. Essa é apenas uma função que exercemos, né? Uma tarefa. Não somos advogados, somos pessoas, lidando com pessoas. Estamos falando de conexões, comunicação. É a vida. E é importante, às vezes as pessoas falam, porque agora eu estou estudando as ordens da ajuda, significa que eu não vou mais ajudar? Claro que eu vou. Mas do meu lugar. Se eu vejo uma pessoa passando dificuldade, quer dizer que eu não vou ajudar? Eu vou, mas do meu lugar, sabendo quais são também as consequências disso para mim. O que isso pode gerar, a minha atitude. E talvez eu possa ajudar de uma forma diferente. Ao invés de ir lá e fazer, né, talvez mostrando para a pessoa que talvez ela consiga fazer aquilo. E eu, como facilitador, apenas vou trazer consciência. É isso que a gente faz, por exemplo, no coaching. A gente não faz o que a pessoa quer. A pessoa que vai criar um propósito, um objetivo, uma meta, ela que vai dizer como ela quer isso,
através do quê, quem vão ser as pessoas que vão estar junto, o lugar que ela vai fazer, tudo isso quem faz é a pessoa. Mas como facilitador, no lugar de coach, nós vamos conduzir, por isso que fala coach, né? Que é o cocheiro, né, em inglês, que vai conduzir a chegar no estado desejado, naquilo que a pessoa quer. Então, a gente, através desse processo, vai mostrando para a pessoa, olha, talvez aqui tenha esse emaranhado, por isso eu gosto do coaching sistêmico. A gente percebe, assim, alguns processos de coaching, né, são, assim, muito lineares. Então, estado atual e estado desejado. Vamos traçar a meta-objetivo, como se fosse, assim, bem simples, né? Trata a meta-objetivo, mas você esquece que a vida não é assim, né? A vida é assim, né? E aí você vai lidando com aquelas situações que vão aparecendo. E, às vezes, tem uma situação que emperra. E, nesse emperrar da caminhada para chegar onde você quer, ali pode ter uma questão sistêmica. Então, trabalha pontualmente aquilo com um olhar para o futuro. Né? E, a partir disso, também trabalhando, vamos dizer, recalculando as rotas. Muito da nossa frustração é que a gente traça um objetivo, acredita que está tudo certo e que ele tem que ser da forma que a gente planejou. Mas se acontecem alguns desafios no caminho, a gente precisa ajustar. Precisa ser flexível. Às vezes eu percebo que a flexibilidade não a gente acaba tendo mais flexibilidade com os outros do que com a gente mesmo. E quando acontece algo que sai fora daquilo que a gente tinha planejado, começa, né, a se boicotar, fica frustrado, quer desistir. Então, entrei nisso até para falar, né, de traçar essas metas, talvez como profissional agora, falando do advogado, né? O que você, como advogado, quer para a sua advocacia? Aonde você quer estar daqui 1, 2 anos, daqui 5 anos? Se hoje não está bom, por que você continua no mesmo lugar, com a mesma sociedade, com a mesma parceria? Se isso não está te fazendo bem, qual é o apego, qual é, né, a conexão que tem aí? É por quem que você está fazendo isso? Então, traça um objetivo. Meu escritório, eu estou passando muita dificuldade, não consigo lidar. E aí eu vejo, assim, algumas pessoas muito perdidas, olham, eu faço tudo. E, às vezes, esse fazer tudo também não é benéfico. Eu posso estabelecer um pequeno ponto. Pode ser que uma coisa ou outra eu vou fazer, mas estabeleça, coloca assim no papel. E as pessoas falam, mas o papel, se eu colocar no papel, eu vou ter que fazer aquilo. Não, começa com um brainstorm de ideias. O papel aceita tudo e a gente pode primeiro sonhar, mas nós somos muito críticos com nós mesmos. É por isso que a gente não consegue alcançar aquilo que a gente quer. Eu falei que era uma palestra interativa, falei, mais de 1 hora. Fernando, tem perguntas? Olha, o que eu estou vendo aqui são comentários. Eu acho que acho que a Marisa caiu, acho que ela ia fazer algum comentário, mas ela caiu. Deixa eu ver aqui. Alguém falando aqui, hoje eu não cobro dos meus pais, afinal de contas eles me criaram, né? Mas dos outros nem que foi para parcelar e perder de vista. Tem que sempre haver uma troca. Aí alguém falou, eu também. Uma vez eu recebi uma caixa de bombom e 3 planos de prato. Ela era da Defensoria Pública. Fiquei tão feliz. Aí, boa noite a todos. Fabi, sempre maravilhosa te ouvir. Peço licença para sair. Obrigada. Elaine Taveira. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu estou vendo aqui que tem o Irineu, que também trabalha com PNL. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês, ouvindo. Primeiro, eu não consegui, estava terminando o trabalho, eu fiquei mais ouvindo, né? Não abri a câmera, mas depois eu fui conseguindo aqui me libertar. E parabéns pelas colocações, né? Eu quero fazer uma homenagem aqui, né? Aproveitar, Dona Guiomar. Dona Guiomar foi uma cliente minha do começo da advocacia, me formei em 89, né? E a Dona Guiomar é a única escritura do bairro
A casa, a única que tinha escritura registrada, tudo direitinho, era a casa da dona Guiomar, né? E ela tinha um orgulho disso. E a dona Guiomar saía, na época, para lá do Carrão, Jardim Quarto Centenário, aquela região, não sei quem conhece, né? Zona Leste, né? E o escritório, nessa época, eu trabalhava no escritório que era atrás do navio, na 23 de maio. Talvez vocês nem saibam, pela idade, não sei. Nunca vi isso, não sabia que tinha um navio na 23. Enfim. E ela tinha aqui a pé do metrô, da metrô Ana Rosa, eram 2 quilômetros para descer, 2 quilômetros para subir, e ela era muito obesa, e ela fazia questão todo mês de levar a paga da parcela dos honorários. E eu, naquela época, que bom, né? Também tenho a experiência do meu pai aí, que eu sempre trabalhei com ele desde moleque, mas eu tive essa sensibilidade de deixá-la fazer isso, né? De permitir. Algumas vezes eu falava, dona Guiomar, deixa que eu vou lá buscar. Não, eu faço questão, doutor, faço questão. Ela manifestava a alegria de pagar. E esses clientes são os que acho que mais bem pagam em todos os sentidos para nós, né? Sem choradeira, sem querer levar vantagem, né? Então, realmente marcou e até hoje eu lembro disso com muito. Então, uma homenagem a todos os clientes que pagam com gosto, né? Porque realmente vão receber. Às vezes não carrega, né? Tudo bem que é o papel, né? O duro da nossa profissão às vezes é que é muito abstrata, né? E a pessoa leva a escritura lá, arquiva, enfim, né? Mas é muito abstrata e às vezes faz falta ter esse aspecto material para as pessoas terem a dimensão do valor, né, do trabalho do advogado. Mas é muito bacana, gostei muito de participar, de ouvi-los. É sempre uma honra poder fazer parte da Comissão de Direito Sistêmico e da OAB Tatuapé. Obrigado, boa noite. Obrigado, Irineu. Marisa, você queria fazer um comentário? Eu quero comentar que eu estou adorando. A hora poderia até parar aqui, porque é sempre muito bom ter essa ampliação de olhar, né? E eu acho que vocês trazem sempre isso na prática, né? Trazer esses casos concretos, ampliar esse olhar na prática. Teve algo que a doutora Fabiana, é até estranho para mim dizer doutora Fabiana, porque para mim é Fabi, tá? Então só pode ser Fabi. Mas eu até anotei aqui que eu achei incrível quando você falou dos dicionários mentais diferentes. Eu achei esse termo assim sensacional quando você traz sobre a PNL, sobre essa visão, porque o tempo inteiro nós estamos lidando com dicionários mentais diferentes e tudo é um interessante ponto de vista. Se assim não fosse, não teria advogado de autor nem de réu. Então, tudo permeia no interessante ponto de vista, não só com os clientes, mas com os outros advogados, com os nossos pares que também estão ali a serviço do outro conflitante, da outra pessoa, na verdade, que também tem uma questão. Então, quando a gente se abre para só perceber isso, os dicionários mentais diferentes, que cada um traz o seu contexto, e o quanto essa história que você trouxe também me emocionou, me tocou profundamente, essa que virou líder comunitária, a importância do diálogo. Assim, é o meu sonho da minha vida, é tudo voltado para o diálogo. E quanto mais diálogo, mais se expande. E quanto a gente pode ser de contribuição por isso, né? Trazer essa questão da pacificação é você abrir esse espaço. Então, se fosse só para trazer ali o direito pura e simplesmente, não teria trazido essa transformação para a vida dessa pessoa. E quantos outros líderes comunitários, quantas outras pessoas que têm um conflito, e elas se sentem escutadas, se sentem vistas, ouvidas, isso transforma e também pode ressignificar. E aí vem toda essa questão de estabelecer essas novas conexões até dentro da advocacia para levar isso de uma maneira construtiva. Não só aplicar o direito em si, mas ampliar também essas pessoas.
E quanto você amplia essas pessoas, também você pode dar, no exercício da advocacia, que elas possam lidar melhor com o conflito. Porque a gestão do conflito é essa, não é fomentá-lo. Então, deixa que eu vou te defender, deixa comigo, vamos lá acabar com aquela pessoa, vamos acabar com ela. O que eu faço com isso, quando eu tomo esse partido? Eu só fomento. Você escuta a pessoa, entrega novas possibilidades, isso contribui com um cunho social também ali nesse contexto, e contribui também que se ela tiver que arcar com uma demanda judicial que perpetue por muitos anos, ela também tenha condições de gerir esse conflito. E nós, enquanto advogados, vamos ter clientes que estão ali também sabendo lidar melhor com esses conflitos. Então, essas novas conexões são para todos, é para a sociedade, é para o mundo, é para o ser humano, onde todos nós estamos também envolvidos. E quanto mais a gente sabe disso aqui em nós, que a gente sempre fala, né, começa aqui, quanto isso também pode reverberar. Então, a minha gratidão, assim, tenho muita gratidão ao Fernando por fazer parte, por ter um par também que tanto contribui, e a minha admiração por você, Fabi, que a gente já se conhece de longa data, tivemos boas experiências, até boas conexões, até mesmo antes de eu conhecer o Fernando, já te conhecia, e a vida nos coloca aqui hoje nesse enredo, trazendo justamente essas novas conexões, porque estamos disponíveis para isso também, para ampliar esse olhar. Então, agradeço muito, vi muitos comentários aqui também no Facebook, todos gostando bastante, e adorei. Dicionários mentais diferentes. Se cada dia, em cada percepção, a gente poder olhar as pessoas e perceber que cada uma ali tem esse seu dicionário, que tem esse seu contexto, o julgamento, ele fica num segundo plano. E aí a gente se abre justamente para perceber que cada um traz a sua leitura também, né? Quanto mais isso expande, quanto mais isso contribui o quê? Para gerir os conflitos e não fomentá-los ainda mais. Então, minha gratidão aqui. Adorei. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Porque eu realmente não vi nenhuma questão fora as que eu coloquei, mas é porque a palestra foi tão... Palestra não, né? Foi um bate-papo, porque foi tão leve e tão claro que eu acho que as pessoas só estão agradecendo e assim, para mim é uma alegria que, enfim, te ouvir, Fabiana, com certeza foi um grande aprendizado para todos nós da comissão e para todos que estão vendo, né, os advogados, enfim, não só os advogados, né, tem muita gente também que se interessa, os consteladores, mediadores, enfim. Acho que foi uma noite de grande aprendizado e de conexão. De conexão. Isso é muito importante, né? Então, para a gente da Comissão de Direito Sistêmico do OAB Tatuapé, é uma alegria, né? Eu acho que o Dr. Sérgio está aqui, da diretoria, pode dizer isso por mim. Uma alegria receber a Comissão de Direito Sistêmico OAB São Paulo, né? Então, é uma honra para todos nós. Dr. Sérgio, você quer falar alguma coisa? Com certeza, eu estava aqui me segurando já, né? Realmente, eu quero parabenizar pela excelente atividade. Olha, tem tudo a ver o tema da palestra ou da atividade de hoje com o que aconteceu de fato entre nós, né? Eu saí assim, cheio de muita alegria, de muito conhecimento, de muita energia, e é isso que sempre a Comissão de Direito Sistêmico nos traz com as suas atividades. É um momento mágico, é um momento que a gente se sente transbordando. Então, eu quero parabenizar ao Dr. Fernando, mais uma vez, por mais uma atividade, a toda a sua comissão, agradecer muito a doutora Fabiana Quezada por estar conosco e por trazer de uma forma tão brilhante, tão clara, tão profunda esses seus conhecimentos, que nos deixou a todos os participantes aqui maravilhados. Eu tenho certeza que não sou eu, como todos os que nos acompanharam, tanto pelo Zoom quanto pelo Facebook, compartilham da mesma opinião minha. Agradeço a participação de todos, meu caro Irineu Gamarra, que está aqui conosco, e lá no Facebook também temos o doutor
o Errara nos acompanhando, entre outras pessoas. E assim, eu fico muito feliz de ver essa comunidade tão unida, cada vez participando mais, palestrantes participando como ouvintes, né? E também estamos todos juntos em prol da advocacia. Então, em nome da OAB Tatuapé, da diretoria, da doutora Rosimeire, Soledade da Silva Mateus, a nossa presidente, quero deixar os meus agradecimentos a todos os participantes, doutor Fernando, doutora Fabiana, e passo a palavra, então, para o encerramento do doutor Fernando. Muito obrigado. Pô, doutor Sérgio, que emoção. Realmente deixou todos nós aqui emocionados. Eu tenho certeza que a doutora Fabiana também. A Fabiana também está emocionada, porque realmente é muito... E o doutor Sérgio sempre apoiando, sempre aqui conosco, apoiando as atividades da comissão, né? Tudo que a gente pede, né? Como a gente estava brincando antes, essa comissão sempre quer fazer coisas e trazer gente, que eu acho que é isso, é a contribuição, né, que a gente pode dar, né? Então, Fabiana, não tenho palavras, a leveza que você tratou do tema, né? A profundidade, como disse o Dr. Sérgio, foi muito bom mesmo, e eu digo por mim e posso dizer isso por todos que estão aqui e que estão nos assistindo no Facebook, né? Saímos daqui mais preenchidos, você pode ter certeza disso. Fernando, Fernando Fê, doutor Fernando, eu que agradeço esse convite. Como eu te falei no começo, me senti assim, muito feliz, muito honrada de estar aqui. Você sabe que nesse trabalho que eu faço da comissão, eu faço com o maior, sabe, prazer, com a maior alegria de estar, sabe, com todos, no que eu posso, eu gosto de incluir. A comissão estadual também está à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, né, o que você precisar do meu apoio, não só enquanto comissão, mas enquanto pessoa, você, a Marisa, sabem que podem contar comigo. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. Marisa, sou apaixonada pela Marisa, também minha amiga do coração. Agradeço, doutor Sérgio, agradeço muito as suas palavras e o apoio que tem dado também ao direito sistêmico, abrindo esse espaço para a comissão poder apresentar, trazer pessoas aqui, conectar mais pessoas. Eu acredito que esse não é o futuro, é o nosso presente, né? Trabalhar as conexões, relacionamentos. Então, o que eu trago aqui, acreditem, façam, se conectem, olhe para o ser humano, em primeiro lugar. Gratidão. Obrigado, Fabiana, e obrigado a todos, então. Uma boa noite e espero vocês, então, nos próximos eventos da Comissão de Direito Sistêmico. Obrigado, uma boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação de todos. Boa noite. Boa noite. Gratidão. Boa noite, boa noite. Beijo, Fabi. Beijo, Marisa. Obrigada. Tchau, Juliane.